Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Na manhã de outubro de 2022, a rotina tranquila da cidade foi interrompida por uma descoberta perturbadora que deixaria a comunidade em choque. 2 ciclistas, em um passeio matinal, encontraram o corpo sem vida de uma mulher. A área era isolada, distante das principais rodovias. As roupas da mulher ainda estavam intactas, mas aparentavam estar sujas e rasgadas. Seu corpo apresentava sinais claros de trauma físico, incluindo múltiplas contusões e possíveis hematomas. A polícia rapidamente chegou ao local, isolando a área para iniciar uma investigação preliminar. Durante a coleta de evidências, os investigadores encontraram marcas de pneus na terra e rastros de arrasto, indicando que o corpo da mulher provavelmente havia sido movido. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Neste documentário, vamos examinar o crime real ligado a Ariadna Fernanda Lopes Dias, que nasceu em 5 de julho de 1995, em um dos bairros mais economicamente desafiadores da Cidade do México. Sua infância foi marcada pelas duras realidades de recursos limitados, mas esteve longe de ser desprovida de afeto e cuidado. Criada em um lar pequeno e unido, a família de Ariadna era composta por sua mãe trabalhadora e seu irmão mais velho, Omar, que rapidamente se tornou seu protetor e modelo. As vidas deles eram ainda mais complicadas pela ausência de uma figura paterna. Um homem que se distanciou tanto emocional quanto fisicamente de suas responsabilidades. Apesar de sua indiferença, Ariadna e sua família encontraram força em sua união, mantendo-se firmes por meio de apoio mútuo e amor. Omar, 5 anos mais velho que Ariadna, assumiu o papel de figura paterna com dedicação inabalável. Ele incentivava seus sonhos, a consolava em seus medos e lhe transmitia uma sensação de segurança que a acompanharia por toda a vida. Ariadna, por sua vez, idolatrava seu irmão e retribuía seus cuidados com um afeto ilimitado. Esse vínculo entre irmãos formou um alicerce da identidade de Ariadna, concedendo-lhe a confiança necessária para enfrentar um mundo muitas vezes repleto de desafios. Desde cedo, Ariadna demonstrava uma personalidade naturalmente calorosa e acessível, que conquistava todos ao seu redor. Sua sinceridade, aliada a uma disposição inata de ajudar os outros, a tornava não apenas popular entre seus colegas, mas também uma amiga confiável. Seus anos escolares foram marcados por uma rede de amizades próximas, e ela frequentemente compartilhava seus sonhos e aspirações com seus companheiros. Em 2018, a vida de Ariadna tomou um rumo trágico quando sua mãe foi diagnosticada com uma forma agressiva de câncer. Aos 23 anos, Ariadna foi lançada em um turbilhão de dor e responsabilidade à medida que a doença progredia rapidamente. A perda da mãe foi um golpe devastador tanto para Ariadna quanto para Omar. Foi um momento que marcou o fim de um capítulo em suas vidas e o início de outro. Após essa tragédia, Ariadna foi forçada a se amadurecer rapidamente. Para honrar a memória da mãe, tatuou seu nome em seu corpo, uma homenagem permanente e comovente à mulher que lhe havia dado tanto. Esse ato se tornou um símbolo da resiliência de Ariadna e de seu compromisso em carregar o legado de sua mãe adiante. Antes da morte da mãe, Ariadna havia conhecido um jovem que rapidamente se tornou uma figura importante em sua vida. O relacionamento deles floresceu em um romance, e logo Ariadna descobriu que estava esperando um filho. Embora a chegada do bebê tenha trazido imensa alegria, também trouxe novos desafios. O jovem casal logo percebeu que seus caminhos estavam divergindo. Apesar da separação, mantiveram uma relação amigável, cocriando o filho com respeito mútuo. Tornar-se mãe transformou o mundo de Ariadna. Ela se viu equilibrando as exigências da maternidade solo com a necessidade de garantir uma renda estável. Seu primeiro passo rumo à independência financeira foi conseguir um emprego em um bar sofisticado e popular na Cidade do México. Esse estabelecimento, frequentado por clientes abastados, exigia que os funcionários mantivessem os mais altos padrões de profissionalismo. Ali, Ariadna desenvolveu a habilidade de interagir com uma ampla variedade de personalidades,
das mais afáveis às mais difíceis. Sua carisma, aliado a uma forte ética de trabalho, permitiu que ela se destacasse apesar dos desafios da função. No entanto, essa fase de sua vida não foi isenta de dificuldades. Jornadas longas e pressões constantes do trabalho pesavam sobre ela, mas Ariadna perseverava, movida por seu amor inabalável pelo filho. Quando a pandemia se espalhou pelo mundo, a vida de Ariadna foi novamente abalada. O fechamento do bar onde trabalhava a deixou desempregada, mergulhando-a em incertezas. Recusando-se a sucumbir ao desespero, Ariadna viu nessa situação uma oportunidade de perseguir um sonho antigo: abrir seu próprio salão de beleza. Com uma determinação nascida da necessidade, começou a investir seu tempo e energia para transformar essa visão em realidade. Usando sua rede de contatos e as habilidades que havia desenvolvido ao longo dos anos, Ariadna conseguiu inaugurar seu salão, que logo se tornou uma fonte confiável de renda. Durante esse período, Ariadna conheceu um novo homem cuja presença trouxe estabilidade e felicidade de volta à sua vida. A conexão entre eles foi imediata, e o relacionamento floresceu, tornando-se uma fonte de alegria e apoio. Equilibrando suas responsabilidades como mãe, empresária e companheira, os dias de Ariadna eram preenchidos de propósito. Apesar das demandas de sua vida, ela conseguiu encontrar contentamento na harmonia que havia criado. Aos 27 anos, a vida de Ariadna parecia um quebra-cabeça cuidadosamente montado, com cada peça representando um desafio superado ou uma conquista alcançada. Ela havia suportado perdas, reconstruído sua vida do zero e criado um futuro estável para si mesma e para seu filho. Foi nesse período que conheceu Vanessa, uma jovem que introduziria um elemento inesperado em seu mundo. Os caminhos de Ariadna e Vanessa se cruzaram por meio de conhecidos em comum em uma animada reunião social. A personalidade vibrante e magnética de Vanessa chamou imediatamente a atenção de Ariadna. Jovem, ousada e carismática, Vanessa tinha uma habilidade incomum de se conectar com as pessoas, tornando-se o centro das atenções onde quer que estivesse. No entanto, aqueles que a conheciam bem frequentemente falavam de sua natureza dupla. Por trás de seu charme, havia um caráter complexo, marcado por imprevisibilidade e arestas afiadas. Foi essa qualidade enigmática que simultaneamente fascinava e inquietava os que a cercavam. O círculo social de Vanessa incluía uma variedade de indivíduos, entre eles Hal, um empresário de meia-idade que havia conquistado uma reputação por suas conexões influentes e negócios. Sua reputação estava envolta em uma complexa teia de rumores, construída sobre sua imensa riqueza, influência abrangente e um estilo de vida abertamente luxuoso. Rel era frequentemente visto cercado por mulheres jovens, muitas delas ansiosas por fazer parte de seu mundo enigmático. Seu status era alimentado por sussurros sobre suas ligações com figuras poderosas e até mesmo redes criminosas sombrias, embora ninguém de seu círculo íntimo pudesse confirmar ou negar essas alegações com certeza. O próprio Hal era um mestre da evasão, evitando conversas diretas sobre seu passado ou sobre seus negócios. Embora Ariadna fosse inteligente, engenhosa e intensamente independente, não percebeu imediatamente o quanto seus novos conhecidos eram diferentes de seu círculo social habitual. Vanessa, por sua vez, parecia ansiosa por impressionar Ariadna e frequentemente falava de forma elogiosa sobre suas conexões com pessoas influentes, mencionando com frequência Rel em suas conversas. Vanessa o apresentava como um homem capaz de resolver qualquer problema, alguém cujo alcance se estendia muito além. A exuberância e o carisma de Vanessa gradualmente atraíram Ariadna para esse mundo. À medida que Ariadna passava mais tempo com Vanessa e seu círculo, os laços entre elas se aprofundavam. Vanessa parecia genuinamente cativada pela personalidade de Ariadna, esforçando-se para conquistar sua confiança e lealdade. Rel, intrigado por Ariadna após ouvir falar dela por meio de Vanessa, logo demonstrou interesse direto. O primeiro encontro deles foi marcado pela notável habilidade de Rel em encantar e envolver. Sua atenção e capacidade de conversação deixaram uma forte impressão em Ariadna. Sua confiança e sofisticação eram inegavelmente atraentes, e Ariadna, como tantas outras, se viu atraída por ele. No entanto, por trás da fachada refinada de Hal,
havia uma personalidade muito mais complexa. Aqueles que já haviam lidado com ele frequentemente o descreviam como calculista e manipulador, mas as interações de Ariadna com ele revelavam a imagem de um homem cortês e gentil. O papel de Vanessa em solidificar a conexão entre Ariadna e Rel foi inegável. Ela frequentemente convidava Ariadna para encontros onde Rel estaria presente, criando um ambiente de confiança e camaradagem. Esses encontros eram animados e cheios de risadas, aproximando ainda mais Ariadna do grupo. Entretanto, com o tempo, detalhes peculiares começaram a surgir. Amigos de Ariadna, que sabiam da reputação questionável de Rel e da natureza imprevisível de Vanessa, começaram a expressar suas preocupações. Eles alertavam Ariadna para ter cautela, insinuando que suas novas conexões sociais poderiam levá-la a riscos imprevistos. Apesar dos avisos, Ariadna permanecia otimista, vendo sua amizade com Vanessa como uma fuga revigorante das pressões de sua vida diária. Ela se sentia intrigada com a oportunidade de vivenciar um mundo antes fora de seu alcance, um mundo repleto de glamour e emoção. Os esforços de Rel para conquistar Ariadna tornavam-se cada vez mais evidentes. Seus gestos de generosidade e simpatia pareciam genuínos para ela, já que ele frequentemente a convidava para jantares e festas. Ariadna, que mantinha um relacionamento sério com um jovem, continuava suas interações sociais sem qualquer conflito aberto. Seu parceiro, descrito como confiável e compreensivo, não manifestava objeções às suas saídas ocasionais. Enquanto isso, a influência de Vanessa crescia. Ela frequentemente ligava para Ariadna, organizando encontros e incentivando-a a participar de diversas atividades sociais. Rel também começava a consolidar sua presença na vida de Ariadna, oferecendo ajuda e apoio de maneiras sutis, mas impactantes. Em 30 de outubro de 2022, Ariadna aceitou um convite de Vanessa para se juntar a ela em uma noite com amigos. O encontro foi planejado em um restaurante popular no centro da cidade do México. Vanessa garantiu a Ariadna que seria uma noite descontraída e agradável, cheia de boa comida e ótima companhia. Rel também era esperado, fato que provocou em Ariadna um lampejo de inquietação. Apesar de suas crescentes reservas em relação a Rel, ela não queria colocar em risco sua amizade com Vanessa e decidiu ir. O grupo se reuniu naquela noite no restaurante, um local da moda conhecido por seus interiores elegantes e por uma clientela que exalava riqueza e status. A atmosfera era vibrante, com música animada e um público agitado que criava um ar de celebração. À mesa, o clima era descontraído e festivo. Vinhos e coquetéis fluíam livremente, acompanhados por uma variedade de aperitivos preparados com maestria. À medida que a noite avançava, Rel naturalmente se tornou o centro das atenções. Sua presença magnética, combinada com sua habilidade de cativar uma plateia com suas histórias, atraía todos ao redor. Ele interagia com confiança com os funcionários, demonstrando de forma sutil sua influência e domínio sobre qualquer situação. Vanessa o apoiava de maneira impecável, acrescentando comentários divertidos e mantendo a energia da conversa viva. Os outros convidados seguiam ansiosamente o ritmo de Vanessa e Rel, tentando ao máximo acompanhar a energia irradiada pelos anfitriões carismáticos da noite. No entanto, em meio ao ambiente animado, o comportamento de Ariadna se destacava de forma sutil. Ela parecia levemente distante, frequentemente olhando para o celular, lendo mensagens recebidas e digitando respostas com expressão concentrada. Seus olhos ocasionalmente se fixavam em Rel, como se tentasse decifrar algum significado oculto por trás de suas palavras ou ações. Apesar dos esforços de Vanessa para envolvê-la, convidando-a para as conversas e persuadindo-a a experimentar outro coquetel, Ariadna permanecia reservada. Sua postura era calma, mas distante, e sua expressão revelava uma sensação de desconforto que sugeria que sua mente estava ocupada com algo muito mais importante do que a cena vibrante que se desenrolava ao seu redor. No meio da noite, uma publicação enigmática de Ariadna em suas redes sociais gerou preocupação em seu círculo próximo. "Você sentiria minha falta se eu desaparecesse?" Ela escreveu. Essa mensagem ambígua causou alarme imediato entre seus amigos e familiares mais próximos, muitos dos quais reconheceram a natureza incomum de suas palavras.
Ariadna nunca havia sido conhecida por postar nada que se parecesse com humor sombrio ou reflexões introspectivas, e a mudança repentina deixou seus entes queridos inquietos. Enquanto alguns em seu círculo mais amplo descartaram a postagem como uma piada passageira ou uma tentativa de chamar atenção, aqueles que realmente a conheciam não conseguiam afastar a impressão sombria que ela havia deixado. À medida que a noite avançava, Rel sugeriu que o grupo fosse para sua casa continuar as celebrações em um ambiente mais íntimo. Vanessa imediatamente manifestou seu entusiasmo pela ideia, incentivando todos a irem. Ariadna hesitou, visivelmente incerta sobre a sugestão. No entanto, após alguma insistência de Vanessa, que garantiu que seria uma continuação descontraída e agradável da noite, Ariadna concordou relutantemente. O restante do grupo seguiu o mesmo caminho e juntos entraram no carro luxuoso de Rel para o curto trajeto até sua sofisticada residência. Localizada em um dos bairros mais exclusivos da cidade do México, a casa de Rel era uma prova evidente de sua riqueza e status. Seu design moderno e toques de opulência no interior impressionavam qualquer pessoa que entrasse. Já na casa, o grupo se reuniu em uma ampla sala de estar, decorada com bom gosto. A noite continuou com música, risadas e bebidas, mas o desconforto de Ariadna parecia crescer cada vez mais. Ela se ausentava várias vezes, afastando-se para verificar o celular ou fingir fazer ligações. Seu comportamento distante e distraído não passou despercebido pelos demais. Vanessa, sempre atenta, começou a sussurrar com Rel, lançando olhares ocasionais em direção a Ariadna. As trocas sutis entre eles só serviam para aumentar a tensão no ambiente. Por volta da meia-noite, Ariadna finalmente anunciou seu desejo de ir embora, alegando cansaço como motivo. Vanessa, no entanto, a convenceu a ficar um pouco mais, prometendo que sairiam juntas em cerca de 30 minutos. Rel, que havia se tornado incomumente silencioso até aquele momento, lançava de vez em quando olhares furtivos para Ariadna, com uma expressão indecifrável. À medida que a noite chegava ao fim, os convidados começaram a ir embora aos poucos. Ariadna, porém, permaneceu entre as últimas a sair, sua presença se prolongando mesmo quando a noite se aproximava do encerramento. Na manhã seguinte, em 31 de outubro de 2022, uma descoberta sombria abalou a comunidade de Morelos. 2 ciclistas, em um passeio matinal, se depararam com o corpo sem vida de uma mulher caído à beira de uma estrada remota. O local era deserto e afastado de qualquer rodovia principal, cercado por arbustos esparsos e um silêncio perturbador. A quietude estranha da cena só amplificava a tragédia. As roupas da mulher estavam intactas, mas pareciam sujas e danificadas, e seu corpo apresentava sinais visíveis de trauma, incluindo múltiplas contusões e hematomas suspeitos. Horrorizados com a descoberta, os ciclistas imediatamente relataram o incidente às autoridades locais. Enquanto aguardavam a chegada da polícia, tiraram fotografias da cena, na esperança de que as imagens pudessem ajudar posteriormente a identificar a vítima ou esclarecer o que havia acontecido. Várias horas se passaram antes que a polícia chegasse, e durante esse tempo, a cena do crime permaneceu praticamente intocada. Assim que chegaram, as autoridades isolaram a área e iniciaram uma investigação preliminar. A coleta de evidências revelou marcas de pneus na terra, junto com rastros que sugeriam que o corpo havia sido arrastado. Especialistas forenses notaram indícios claros de luta, mas a causa inicial da morte permanecia incerta. Não havia ferimentos aparentes causados por armas, o que deixou os investigadores intrigados sobre as circunstâncias que levaram à morte da mulher. Para complicar ainda mais, a identidade da vítima era desconhecida, já que nenhum pertence pessoal ou documento de identificação foi encontrado no local. Horas depois, imagens explícitas da descoberta começaram a circular nas redes sociais, provocando especulação generalizada e alarme. Entre aqueles que viram as fotos estavam amigos e familiares de Ariadna, que havia sido reportada como desaparecida após comparecer ao encontro na casa de Rel na noite anterior. Características distintivas da vítima, incluindo tatuagens visíveis, levaram muitos de seus entes queridos a temer o pior. Seu irmão, Omar, imediatamente registrou um boletim de ocorrência,
pedindo às autoridades que investigassem se a mulher não identificada poderia ser sua irmã. Enquanto isso, as autoridades estaduais de Morelos lançaram oficialmente uma investigação sobre o caso. No entanto, sua resposta inicial foi recebida com duras críticas. Testemunhas no local relataram que evidências cruciais haviam sido mal documentadas. Quando os familiares de Ariadna chegaram para identificar oficialmente o corpo, seus piores temores foram dolorosamente confirmados. Omar, seu irmão mais velho e devotado, reconheceu imediatamente a irmã por uma tatuagem distintiva em seu ombro, uma homenagem comovente à mãe falecida. A cena foi avassaladora e a família foi atingida por uma onda de dor e desespero. Para aumentar ainda mais sua devastação, havia o estado visível do corpo. Hematomas e ferimentos em seu rosto, braços e outras partes forneciam evidências incontestáveis de violência. A visão por si só contava uma história de luta, deixando a família com perguntas atormentadoras. No entanto, as declarações iniciais da polícia pouco fizeram para esclarecer. Desde o momento em que saíram do necrotério, o foco da família passou a ser exigir justiça. Omar e outros parentes começaram a pedir uma investigação transparente e que os responsáveis fossem responsabilizados. Eles não perderam tempo em mobilizar apoio, entrando em contato com amigos e pessoas ativas nas redes sociais para amplificar o caso. O que começou como uma campanha de conscientização em pequena escala rapidamente ganhou força, alcançando milhares de pessoas em várias plataformas. A história de Ariadna se tornou um grito coletivo por justiça, com hashtags e publicações inundando as redes sociais e provocando indignação pública generalizada. Apesar dessa pressão crescente, a resposta da polícia de Morelos continuava preocupante. Conforme a investigação avançava, o primeiro passo das autoridades foi contatar Hel e Vanessa, as duas últimas pessoas conhecidas por terem visto Ariadna com vida. Seus depoimentos se tornaram a base da narrativa inicial. Hel afirmou que após a reunião em sua casa, Ariadna havia decidido ir embora chamando um táxi. Ele a descreveu como parecendo levemente chateada, mas não visivelmente angustiada. Segundo ele, a acompanhou até a porta, de onde ela teria partido em direção a um destino não especificado. O relato de Vanessa apoiou as afirmações de Hel. Ela acrescentou que Ariadna havia mencionado a necessidade de sair, sem revelar para onde estava indo. O primeiro grande problema foi a falta de provas para corroborar suas declarações sobre o táxi. Nem Hel nem Vanessa puderam fornecer o nome do motorista, informações de contato ou qualquer evidência concreta para sustentar suas alegações. Os investigadores, ao examinarem os registros de serviços de táxi locais, descobriram que, embora várias corridas tenham sido registradas nas proximidades da casa de Hel naquela noite, nenhum motorista relatou ter pego alguém que correspondesse à descrição de Ariadna. Essa discrepância gritante lançou sérias dúvidas sobre a versão dos dois. O segundo problema surgiu do comportamento instável e contraditório de Vanessa durante os interrogatórios. Inicialmente, ela foi categórica ao afirmar que Ariadna havia saído sozinha. Mais tarde, no entanto, admitiu que as duas haviam discutido durante a festa, uma revelação que anteriormente omitira. Vanessa também tentou sugerir, em mensagens enviadas a amigos de Ariadna, que ela poderia ter se ferido sozinha, uma alegação que vinculou a enigmática publicação que Ariadna havia feito em suas redes sociais mais cedo naquela noite. Embora alguns inicialmente tenham descartado a sugestão como um comentário irrelevante, os investigadores começaram a considerá-la como uma possível pista sobre o estado de espírito de Ariadna naquela noite. Em uma de suas mensagens aos amigos de Ariadna, Vanessa admitiu estar preocupada com seu envolvimento, mas se recusou a explicar o motivo. Os achados iniciais da investigação não ofereceram respostas definitivas sobre as circunstâncias exatas que cercaram a morte de Ariadna. No entanto, à medida que as autoridades e peritos independentes prosseguiam com o trabalho, evidências cruciais começaram a emergir. Imagens de câmeras de vigilância próximas, mensagens de texto recuperadas dos celulares dos suspeitos e os resultados de duas autópsias distintas forneceram novas informações. O primeiro exame forense, conduzido no estado de Morelos, concluiu que Ariadna havia morrido por asfixia causada por aspiração brônquica. Segundo o perito,
A presença de comida e álcool em suas vias aéreas provavelmente contribuiu para a morte. No entanto, essa conclusão foi recebida com imediata desconfiança pela família de Ariadna. Eles destacaram os inúmeros hematomas e ferimentos em seu corpo. Insatisfeita com os resultados oficiais, a família exigiu uma segunda autópsia independente. Sob intensa pressão pública e da família enlutada de Ariadna, seu corpo foi transferido para um instituto forense independente na Cidade do México para uma análise mais detalhada. Os resultados da segunda autópsia contradisseram inequivocamente as conclusões do primeiro relatório. Peritos identificaram múltiplos ferimentos, incluindo grave trauma craniano, extensas contusões e claras evidências de força física em seus braços e pernas. Essas marcas sugeriam uma tentativa desesperada de Ariadna se defender, apontando para uma luta violenta em vez de um acidente. O relatório estabeleceu firmemente que sua morte não havia sido resultado de álcool ou de uma fatalidade. A reclassificação de sua morte como um ato criminoso marcou um ponto de virada na investigação. Uma peça-chave de evidência veio das imagens de vigilância obtidas na garagem. As gravações revelaram detalhes perturbadores. Mostravam Rell carregando o corpo sem vida de Ariadna até seu carro nas primeiras horas da manhã após a festa. O vídeo o capturou colocando-a no veículo antes de partir, ações que o implicaram diretamente na ocultação do corpo. Além das imagens condenatórias, os investigadores apreenderam os celulares de Rell e Vanessa, descobrindo uma enorme quantidade de mensagens incriminatórias. As mensagens detalhavam suas ações no rescaldo da festa e expunham seus esforços coordenados para enganar as autoridades e manipular os amigos de Ariadna. A ansiedade de Vanessa diante da crescente pressão da família de Ariadna era evidente, assim como as reiteradas garantias de Rell de que tudo estava sob controle. Uma mensagem particularmente incriminadora continha instruções detalhadas de Rell a Vanessa sobre como responder às perguntas da polícia sem levantar suspeitas. Essas instruções demonstravam uma clara tentativa de obstruir a investigação. A comunicação de Vanessa com os amigos de Ariadna também revelou seus esforços para desviar suspeitas. Ela repetidamente sugeria que Ariadna estava emocionalmente abalada. No entanto, essa narrativa contrastava fortemente com os depoimentos de amigos e familiares de Ariadna, que a descreviam como uma pessoa alegre e vibrante, sem histórico de tais comportamentos. Vanessa foi a primeira a ser detida. Sua prisão ocorreu sob os holofotes da intensa atenção pública, com veículos de imprensa e ativistas sociais acompanhando de perto os acontecimentos. Durante seu primeiro interrogatório, Vanessa negou veementemente qualquer envolvimento, alegando que havia ido dormir cedo naquela noite e não sabia o que tinha acontecido. No entanto, suas declarações estavam repletas de contradições. Mensagens de texto recuperadas de seu celular provaram que ela estava plenamente ciente dos acontecimentos e até havia discutido os detalhes com Rell. Além disso, surgiram evidências de que Vanessa havia apagado deliberadamente fotos, mensagens e outras informações incriminatórias para esconder seu papel no encobrimento. Diante das provas crescentes, Rell acabou decidindo se entregar, apresentando-se às autoridades acompanhado por uma equipe de advogados de renome. Apesar das evidências esmagadoras, Rell manteve sua inocência, afirmando que não havia ferido Ariadna. Segundo sua versão, ele a teria encontrado inconsciente em sua casa na manhã seguinte à festa. Em pânico e temendo as consequências, alegadamente decidiu se desfazer do corpo para evitar suspeitas. No entanto, essa explicação estava cheia de inconsistências. Os investigadores observaram que o comportamento de Rell, inclusive seus esforços documentados para esconder o corpo e fabricar uma versão dos fatos, não era condizente com alguém agindo por desespero, mas sim com alguém tentando deliberadamente encobrir um crime. À medida que os interrogatórios se intensificaram e mais evidências vieram à tona, os investigadores confirmaram que ao menos um dos suspeitos possuía conhecimento mais profundo sobre os eventos daquela noite fatídica do que estava disposto a revelar. Tanto Vanessa quanto Rell, no entanto, continuaram a negar qualquer responsabilidade direta pela morte de Ariadna. Em vez disso, suas declarações focaram em justificar suas ações e desviar a culpa. Seu comportamento evasivo apenas aumentou as suspeitas e se tornou um fator crucial em sua detenção temporária. A investigação se transformou em um processo meticuloso,
com as autoridades trabalhando para desvendar os motivos e as circunstâncias por trás da tragédia. Isso envolveu a reconstrução dos acontecimentos da noite, a análise de provas técnicas e o exame dos perfis psicológicos de todos os envolvidos. Lentamente, mas com firmeza, um quadro mais claro começou a surgir, montado a partir de depoimentos conflitantes, mensagens de texto e análises forenses. Aquela noite começou de forma aparentemente inocente em um restaurante popular no centro da cidade do México, onde Ariadna, Vanessa, Hel e vários amigos em comum se reuniram para jantar e beber. Exteriormente, o ambiente parecia alegre, repleto de risos, conversas casuais e música de fundo. De acordo com relatos de testemunhas e análises de mensagens de texto, Ariadna parecia incomumente quieta e retraída. Após deixarem o restaurante, o grupo seguiu para a luxuosa casa de Hel. Vanessa e Hel, como anfitriões, inicialmente mantiveram uma postura acolhedora, mas suas interações carregavam uma tensão subjacente. Testemunhas relataram que os comentários ríspidos de Vanessa em relação a Ariadna tornaram-se cada vez mais incisivos à medida que a noite avançava. Ariadna, aparentemente decidida a evitar conflito, respondeu com calma e compostura, desviando dos comentários de Vanessa sem gerar confronto. No entanto, à medida que o álcool começou a influenciar o comportamento do grupo, a hostilidade de Vanessa tornou-se mais evidente. Testemunhas descreveram que ela elevou a voz diversas vezes, acusando Ariadna de ser antipática e desrespeitosa. Embora essas acusações não tenham feito sentido para os demais presentes, contribuíram para o aumento da tensão. Hel, por sua vez, parecia desconfortável com o comportamento de Vanessa, mas optou por permanecer neutro, evitando intervir. Um momento crucial ocorreu no início da manhã seguinte, quando Ariadna foi vista tentando deixar a casa. Testemunhas relataram tê-la avistado brevemente do lado de fora, mas ela retornou pouco depois em circunstâncias pouco claras. Investigadores determinaram mais tarde que, nesse período, as confrontações de Vanessa com Ariadna haviam se intensificado. Segundo os investigadores, Vanessa, provavelmente movida por ciúmes e álcool, acusou Ariadna de tentar chamar a atenção de Hel. Essa acusação levou a um confronto aberto. Depois que a maioria dos convidados já havia partido, apenas algumas pessoas permaneceram na casa: Vanessa, Hel e Ariadna. Foi durante esse período que a situação se agravou fatalmente. Vanessa, supostamente bastante alcoolizada, começou a apresentar comportamento errático e agressivo. Investigadores suspeitam que foi nesse momento que ocorreu o incidente violento que resultou nos ferimentos fatais de Ariadna. Uma questão persistente que assombrava tanto amigos quanto investigadores era o motivo de Ariadna ter feito uma postagem tão enigmática nas redes sociais mais cedo naquela noite. Inicialmente parecia uma observação irreverente ou até sombria em tom de humor, mas, à medida que a investigação avançava, seu significado tornava-se mais ameaçador. Amigos revelaram posteriormente que Ariadna pode ter se sentido profundamente desconfortável com o clima da reunião, especialmente com o comportamento de Vanessa. A postagem, especulavam eles, poderia ter sido uma tentativa de sinalizar angústia, atrair atenção ou até servir como um aviso sutil. No desfecho, o filho de 6 anos de Ariadna ficou sob os cuidados de seu irmão mais velho, Omar. Como a única figura masculina remanescente na vida do menino, Omar abraçou seu novo papel com determinação inabalável. Ele não apenas garantiu estabilidade financeira, mas também tornou-se uma fonte de apoio emocional para o sobrinho. Determinado a preservar a memória de Ariadna, Omar dedicou-se a criar o menino em um ambiente repleto do amor e carinho que sua irmã sempre havia proporcionado. Eles garantiram que o garoto recebesse o cuidado e a atenção de que precisava para lidar com sua perda profunda, criando ao seu redor uma rede de apoio inabalável. As audiências preliminares sobre a morte de Ariadna tornaram-se um marco crucial na luta da família por justiça. O escrutínio público e midiático adicionou outra camada de pressão, garantindo que cada desenvolvimento na investigação e no julgamento fosse meticulosamente documentado e discutido abertamente. O julgamento, um evento altamente divulgado, girou em torno dos papéis de Hel e Vanessa na morte de Ariadna. Os promotores apresentaram um conjunto convincente de provas, incluindo imagens de câmeras de segurança,
registros de chamadas telefônicas e mensagens de texto recuperadas. Essas provas traçaram um retrato incriminador das ações dos suspeitos, demonstrando não apenas sua participação no ocultamento do corpo, mas também seu possível envolvimento nos acontecimentos violentos que levaram à morte de Ariadna. As imagens de vigilância, em particular, serviram como pilar do caso da promotoria, mostrando o réu transferindo o corpo sem vida de Ariadna para seu carro e saindo do local em seguida. Mensagens de texto revelaram um esforço coordenado entre réu e Vanessa para ocultar a verdade e enganar tanto os investigadores quanto os amigos de Ariadna. A defesa, no entanto, buscou contestar a narrativa da promotoria, argumentando que a tragédia foi um infeliz acidente e não um ato deliberado. Eles questionaram a confiabilidade das provas, sugerindo que faltava o contexto necessário para estabelecer intenção. Apesar desses esforços, inúmeros depoimentos de testemunhas e extensas análises forenses lançaram dúvidas significativas sobre as alegações da defesa. Relatórios periciais destacaram as lesões sofridas por Ariadna, compatíveis com agressão física, descredenciando ainda mais a ideia de uma morte acidental. Um foco central do julgamento foi descobrir os motivos por trás do crime. Testemunhas que conheciam Vanessa a descreveram como uma mulher propensa a comportamentos impulsivos e agressivos, traços que frequentemente eram exacerbados pelo consumo de álcool. Depoimentos a retrataram como emocionalmente instável e ciumenta, o que se alinhava com os eventos que antecederam a tragédia. Réu, por contraste, foi retratado como uma figura envolta em mistério. Alegações de um passado questionável e rumores de vínculos com organizações criminosas adicionaram outra camada de intriga ao caso. Essas revelações aumentaram as suspeitas sobre seu envolvimento. O caso da promotoria acabou levando à apresentação de acusações pela morte de Ariadna. As provas sugeriam que o crime poderia ser classificado como feminicídio, ato de violência de gênero considerado circunstância agravante pela lei mexicana. Se condenados, tanto o réu quanto Vanessa enfrentavam a possibilidade de até 700 anos de prisão.